É o caso de maior destaque na programação do Court TV. O assassinato de Charlie Kirk, um momento que abalou nossa política e chocou o país. E agora os promotores estão tentando convencer o juiz de que há provas suficientes para levar esse caso a julgamento. Sim, mais tarde. Na noite do dia 11, recebemos uma informação do condado de Washington de que um indivíduo naquela região havia procurado as autoridades e queria se entregar pelo incidente na UVU. Naquela ocasião, você recebeu um nome do condado de Washington? Sim, recebemos. E qual era esse nome? Tyler Robinson. Este é um caso de pena de morte e a defesa está fazendo tudo o que pode por esse acusado de assassinato. Pelo que você entendeu, a pessoa que eles prenderam estava perto do Sr. Kirk. Está certo? Sim. Mas você não pensou que não ouviu o tiro dali? Pegaram a pessoa errada. Eu deveria falar com alguém. Durante aquele momento de caos. Enquanto isso, a família de Charlie Kirk está no tribunal ouvindo as evidências, mas sai da sala do tribunal quando as coisas ficam explícitas demais. Este é um caso que envolve tanto provas circunstanciais e provas diretas. Tudo o que um promotor precisaria para potencialmente convencer um júri. Sim, conseguimos estabelecer que o Sr. Robinson esteve no campus aproximadamente 4 vezes ao longo do dia, 2 vezes antes do tiroteio, no momento do tiroteio e depois do tiroteio, mais tarde naquela noite. Mas há evidências suficientes para convencer os céticos da internet, aqueles que acreditam que o homem acusado é apenas um bode expiatório em uma grande conspiração? Há muitas evidências neste caso, mas também foi uma cena de crime muito caótica. A questão é, os investigadores fizeram seu trabalho ou deixaram algo passar? Por isso analisamos atentamente todas as evidências e depoimentos. Eu sou Vini Politan. Vamos investigar. Então, eu mencionei que há muitas evidências neste caso e muitos tipos diferentes de evidências. E vamos começar com o vídeo de vigilância, certo? Esse cara foi flagrado pelas câmeras. Se você acreditar no que a promotoria diz e nos vídeos, se acreditar que são reais, certo? Ele foi literalmente flagrado pelas câmeras antes, durante e depois de tudo isso. E o vídeo dele durante isso, embora você não consiga identificá-lo pelo vídeo, é uma prova direta. Ele é apresentado como prova direta do próprio atirador, certo? Então você tem uma prova direta ali, além das evidências circunstanciais do vídeo antes e depois. Você também tem essa chamada confissão em forma de bilhete de amor feita pelo réu para sua amante, que também incluía uma motivação para o que ele estava fazendo. Certo? Eu vou atrás dele. Esse cara está cheio de ódio e assim por diante. A amante dele está passando por uma transição. Tudo isso é prova direta. Se você está dizendo, se você está admitindo ter feito algo, isso é uma prova direta do crime, certo? Suas palavras. Se você acredita que ele escreveu o bilhete e que aquelas são suas palavras, isso é uma prova direta. Também envolve DNA. Há DNA envolvido neste caso, incluindo a arma do crime ou a suposta arma do crime, conectando diretamente o réu à arma. Então você tem provas diretas, provas circunstanciais, tem o DNA que a gente adora, vídeo de vigilância, é como se estivesse tudo amarrado direitinho. Vejo esse caso como ex-promotor. É exatamente o que você gostaria. Então, qual é a defesa? Tipo, se esse cara não fez isso, ele foi vítima de uma armação, essa é a defesa que armaram pra cima dele? Não sei pra onde você vai. Outra pessoa fez isso? Ok. Mas onde estão as evidências que apontam pra outra pessoa? E não venha me dizer que eles não fizeram uma investigação completa e detalhada. Porque eles fizeram sim. Então, há evidências fortes e, na minha opinião, possivelmente esmagadoras, mas é preciso confiar nelas. E eu acho que é aí que está parte da divisão aqui com aqueles que ainda estão céticos em relação ao caso contra o réu aqui. Isso é para quem analisa o caso, certo? A questão é, dá para provar? Isso vai acontecer? Para Erika Kirk, esse julgamento é uma experiência muito diferente. É algo profundamente pessoal. E para ela não é diferente de qualquer outra vítima de assassinato.
E quando você diz vítima de assassinato, são a família, os entes queridos da vítima em um julgamento por assassinato. Eles são considerados vítimas. E é uma experiência diferente. Simplesmente é. Quero te mostrar algumas fotos do lado de fora do fórum, já que vimos muitos vídeos de dentro do tribunal. Assim você entende melhor o que está acontecendo. E nós começamos dando uma olhada nos pais da vítima aqui. Os pais de Charlie. E manter uma postura forte assim é difícil. Obviamente, eles já lidam com isso há um tempo, mas esse é um novo capítulo. É quando você está na sala do tribunal com o suposto assassino do seu filho. É uma experiência bem diferente. E acho que dá para ver isso mais no rosto de Erica Kirk, o quanto isso é difícil. Eu reconheço esse olhar. Já vi isso muitas vezes em tribunais pelo país. Esse é o rosto de uma vítima. Não é fácil. Nada fácil. Então, o que eu quero fazer agora é ouvir o juiz, porque o juiz, neste caso, está muito consciente do que é ser uma vítima e do que é estar em um tribunal quando algumas dessas provas são apresentadas. Ouça o que ele fez. Antes de começarmos, eu quero esclarecer para registro que, de acordo com a Constituição de Utah, seção 1, artigo 1, seção 28, onde as vítimas e os representantes das vítimas têm direito a serem tratados com dignidade e respeito. Que se escolherem sair da sala do tribunal, eles podem voltar quando quiserem, eles não precisam esperar o intervalo para voltar. Então, só queria esclarecer isso caso houvesse alguma dúvida sobre isso. E isso é importante, certo? Utah reconhece como é ser uma vítima. Dê a eles um pouco de dignidade, porque neste caso eles realmente estão restringindo bastante o acesso ao tribunal. Em muitos tribunais é possível entrar e sair dos julgamentos, mas neste caso o juiz determina: quem entra, fica. Se sair, não retorna, certo? Não queremos pessoas entrando e saindo, certo? Mas se você for Erica, se for os pais de Charlie, se for a vítima neste caso, você será tratado com um certo nível de dignidade. Para ilustrar melhor o que ocorre lá dentro, quero mostrar mais uma coisa na tela. Brian Antin, ótimo repórter da News Nation, esteve no tribunal no primeiro dia e fez essas observações. E eu acho que elas dizem muito sobre a experiência de todos dentro do tribunal. E Brian Antin escreve: cena de dentro da sala de audiência do caso Tyler Robinson. Erica Kirk estava chorando antes da audiência começar. Chorando. Como se caísse a ficha. Ok, vamos passar por isso. Donald Trump Jr. está na primeira fila com a esposa. O suspeito, o réu, estava rindo com seu advogado antes da audiência começar, certo? Ele não vai rir quando você se aproximar do final do julgamento. É quando a ficha cai para a maioria dos réus. Acabou, minha vida está nas mãos. E neste caso, um caso de pena de morte, minha vida está literalmente nas mãos daqueles 12 estranhos. Então, enquanto ele está rindo agora, isso vai mudar quando você chegar ao final do julgamento. Durante a descrição do tiroteio, Erica Kirk saiu da sala do tribunal. Então, você pode ver o impacto real que isso causa. Essa é a realidade para as vítimas. E eu achei importante reconhecer e admitir isso. Porque a gente tende a se concentrar nas provas, a gente se prende às decisões, tudo isso. E o que não pode ser esquecido no meio disso tudo é que o homem morreu. Pais estão enterrando um filho. Uma mãe está criando seus filhos sem o pai presente, sem o pai deles. Ok, vamos voltar agora ao depoimento. E David Hall, o principal agente do caso, montando uma linha do tempo através das imagens de vigilância, conseguindo rastrear os movimentos do réu neste caso. Vamos assistir a isso porque essa é uma parte muito, muito importante do caso que será apresentada ao júri se o caso for a julgamento. O que estamos vendo aqui, agente Hall? Esse é o veículo que acredita-se pertencer ao Sr. Robinson chegando na garagem do campus. Que horas da manhã? Que horário é esse? É aproximadamente 8h30 da manhã do dia 10 de setembro de 2025. E o que leva você a acreditar que este veículo em particular pertence ao Sr. Robinson?
Informações que foram fornecidas em relação à carteira de motorista e aos registros do Departamento de Veículos Motorizados. O veículo corresponde à descrição do carro do Sr. Robinson. Algo nesse veículo chama sua atenção? O formato do veículo é muito distinto, mas principalmente as rodas eram muito marcantes nessa versão do veículo. Agora, o que vemos? O motorista do veículo sai do veículo e então sai a pé da garagem de estacionamento. É o indivíduo de camiseta vermelha, shorts e tênis. Sim. E você acredita que reconhece quem é essa pessoa? Sim, Quem é essa pessoa? acredito que seja Tyler Robinson. Certo. E depois, para onde ele vai? Ele sai da garagem a pé em direção ao campus e, na verdade, vai para a área central do campus. Nesse momento, ele faz contato com alguns representantes da TP Estados Unidos. Tipo, área central? Desculpe, foi ao anfiteatro que eu me referi antes. Então ele vai até o campus, visita a área do anfiteatro, o pátio, certo? E então, o que vemos aqui agora? Ele retorna a pé para o mesmo veículo. Que horas ele volta ao veículo? É por volta das 9h25 da manhã. O que vemos agora? Esse é o veículo saindo com o Sr. Robinson ao volante. Vamos parar um segundo. Isso é importante, não é? Ele aparece cedo de manhã, às 8h30 da manhã, e está meio que observando o local, de acordo com os promotores. Conversando com alguns dos representantes do Turning Point, tentando entender a situação, montando seu plano para o dia. E é impressionante como eles conseguiram analisar centenas e centenas de horas de vídeo para isolar e encontrar o suspeito. Vamos continuar assistindo. Agora, o que vemos? Este é o Sr. Robinson retornando ao campus a pé, vindo do bairro ao nordeste. Ele está com as mesmas roupas do vídeo anterior. Ele carrega uma mochila azul, Descreva as roupas. uma camiseta cor de vinho com shorts cinza ou verde oliva e tênis Converse. E a que horas ele voltou para o campus? Logo depois das 10 da manhã, E ele sai do estacionamento em algum momento? sim, ele sai. Durante a visita, você sabe para onde ele vai após sair do estacionamento? Sim, rastreamos os movimentos dele no campus. Ele foi ao Chick-fil-A. No prédio Sorensen comprou alguma comida, sentou-se e comeu. Então me desculpe. De onde você comprou a comida? Chick-fil-A no Sorensen Center. E onde fica isso em relação ao anfiteatro ou ao pátio? Fica mais ou menos no lado nordeste do anfiteatro. Seria na parte de trás, na borda superior do anfiteatro, o mais distante possível de onde estava a tenda em que o Sr. Kirk estava. E de lá, para onde ele vai? De lá, ele atravessa o campus, atravessa a Campus Drive e entra numa área arborizada que fica mais ou menos no lado nordeste da Campus Drive. Depois ele retorna ao campus. Percebemos nesse momento que ele não está mais carregando a mochila que usava originalmente. Ele passa pelos prédios Gunther e de Ciência da Computação. E então, desculpa, E então vai para onde? então atravessa até o corrimão que dá acesso ao telhado do prédio Loesse. E de lá? De lá, ele desce as escadas e sai do campus a partir desse ponto. E por volta de que horas foi que ele saiu do campus essa segunda vez? Você sabe? Acredito que foi por volta das 11 da manhã ou um pouco depois. Posso conferir nas minhas anotações se precisar do horário exato. Sim, se não se importar. Pouco antes das 11 horas, ele saiu do campus. O que vemos exibido aqui agora? Pode prosseguir. Este é um vídeo do Sr. Robinson retornando ao campus da mesma forma que fez anteriormente a pé. E isso dura só um instante. Vamos pausar aí por um segundo. Então, se você se lembra das evidências quando elas surgiram originalmente, ele chega ao campus, entra na garagem, mas depois estaciona fora do campus e então caminha até o campus.
Você lembra que havia um vídeo dele andando pelo bairro, vídeo da Ring mostrando ele no próprio bairro, e agora, enquanto assistimos, as roupas mudaram. Ele está usando roupas diferentes, não está mais de shorts, agora está de calça comprida. E repare no jeito que ele anda, porque a alegação dos promotores é que a arma está na perna da calça dele. Vamos assistir. E por quê? Deixa eu te perguntar algo. Acha que o Sr. Robinson está voltando ao campus? Sim, acredito que sim. E por que acha que é o Sr. Robinson? Os sapatos são os mesmos. E pela minha observação das imagens e por ter visto o Sr. Robinson no vídeo, é a mesma pessoa. Ele está claramente com roupas diferentes. Ele está com roupas diferentes e andando de outro jeito, mancando neste vídeo. Com um jeito de andar diferente ou o quê? Mancando. E agora, o que vemos? Então é o Sr. Robinson subindo as escadas do estacionamento. De novo, ele parece ter dificuldade para andar. Também mantendo a cabeça baixa. A mão, claro, ou os óculos. E mais uma vez, você conseguiu rastrear o Sr. Robinson quando ele saiu desse estacionamento? Sim, nós conseguimos. Para onde ele vai? Ele aparece na Campus Drive, como você pode ver no vídeo aqui. Há um atalho ali ao norte do prédio Loey, e esse é o Sr. Robinson subindo pela calçada. Ele tem um andar manco bem perceptível. E então ele segue para o sul, passando pela frente do prédio Loey. Na calçada? Sim, correto. Ele seria o detrás dos dois indivíduos neste vídeo em particular. Então agora, se fôssemos dividir essa imagem em quadrantes, onde ele estaria? Eu estaria no canto superior esquerdo, indo para a esquerda da imagem. Agora o que vemos? Esta é uma imagem do estacionamento em direção ao prédio Locy, e o Sr. Robinson está aparecendo na escada externa, que dá acesso ao telhado do prédio Locy e à área onde estava o corrimão. E novamente vamos dividir essa imagem em quadrantes. Onde ele estaria localizado se você a dividisse em quadrantes? Está no canto superior direito, e o indivíduo pode ser visto se movendo sob as marcações que estão no vídeo. E que horas são essas? É logo depois do meio-dia, por volta de 12h15. Em que dia? No dia 10 de setembro de 2025, desculpe, setembro, não dezembro. O que acabou de acontecer ou vimos acontecer? O indivíduo, na verdade, meio que rola por cima do corrimão e cai no telhado do prédio Loeci. Tudo bem, pode continuar. E novamente, no canto superior esquerdo, o indivíduo agora é visto correndo pelo telhado do prédio Loeci para o que seria o canto sudoeste do prédio, agachando-se e depois rastejando até o canto do prédio. Isso é em que horário? Por volta das 12h23, acho que o horário no vídeo é 12h22. No dia 10? No dia 10 de setembro, sim, de 2024. Só para esclarecer, este é o telhado do Loews. Correto. Ainda consegue ver aquela pessoa? Sim, você pode, de bruços. E por quanto tempo ele fica lá na beirada do prédio? Só até o tiro relatado ter sido disparado às 12h23 e 28 segundos, o indivíduo se levanta e atravessa o prédio para o norte. É isso que estamos vendo acontecer agora? Sim, é isso. E ele se move por trás da área do átrio no terraço até o canto nordeste, onde está o triângulo branco. Você vê o Sr. Robinson agora? Sim, vejo. Ele está chegando agora no canto do prédio, quase no centro superior da imagem. O que estamos vendo agora? Sr. Robinson descendo e pulando do telhado do prédio Loaf para a área de grama, depois se afastando para Campus Drive.
e ele parece estar carregando algum tipo de objeto na mão nesse momento. Então ele está se aproximando da Campus Drive, dividido em quadrantes de novo. Onde ele está agora? No quadrante superior direito. E o horário? É 12, 24 e 42 na marcação de tempo. O que vemos agora? Ele então atravessa a Campus Drive e desce para uma área arborizada do outro lado da Campus Drive. Em que parte do vídeo isso está? Em qual quadrante? Teria sido um pouco fora do centro, no lado superior esquerdo. O que vemos agora? Este é o cruzamento da Campus Drive com a 800 South. Há um veículo tentando virar à direita na Campus Drive. Esse é o veículo dirigido pelo Sr. Robinson. E nesta tela, onde está localizado o veículo ao qual você está se referindo? E se você dividisse em quadrantes? Está no lado esquerdo, na parte superior, no quadrante superior. Agora, o que estamos vendo? O veículo está se afastando e indo para leste pela 800 South. Por que acha que aquele era o veículo do Sr. Robinson? Quando o veículo foi parado, ele atingiu um policial que fazia a segurança. E você sabe quem é esse policial? Policial go forth, ok. Você sabe em que departamento ele trabalha? Polícia de Spanish Fork. E você teve uma conversa com o Sr. Goforth sobre essa interação naquele cruzamento? Sim, tive. E que horas foi essa interação? Desculpe, eu já te perguntei isso. Foi aproximadamente 00:30, 12h30 da manhã. No dia 11... No dia 11 de setembro de 2025. Retornando à cena, eles não só o têm antes, como também o têm depois retornando. E lembre-se, mais das provas deles, mais da teoria deles neste caso, é que ele queria voltar para recuperar algumas das evidências que deixou para trás, especificamente a suposta arma do crime. O policial Chris Bagley é uma testemunha fundamental e peça-chave nesta investigação. Quero dizer, com base no depoimento dele, foi ele quem localizou onde o suposto atirador estava. E ele fez isso bem rápido, basicamente só estando na cena e olhando para a linha de visão de onde o atirador poderia estar. E quando ele subiu no telhado, ele encontrou o que chamou de marca deixada pelo atirador de elite. E, novamente, isso é uma evidência significativa. Isso é juntar as peças, combinando a marca deixada pelo atirador de elite com o vídeo da figura que está andando pelo telhado. Você reúne tudo isso e pode provar o caso ao júri. Vamos ouvir Chris Bagley, o policial Chris Bagley, falando sobre aquela marca deixada pelo atirador de elite. Então o policial pode descrever ao tribunal o que... É que o senhor está olhando? O que estou olhando é que estou em cima do prédio Low-C, que é onde está o cascalho, mais ou menos no centro inferior. Estou olhando para o oeste em direção à tenda que está no centro superior, aquela tenda branca. Dá para ver a grama no anfiteatro lá embaixo. O Salão das Bandeiras fica no centro superior e atrás dele está a I-15. Mas estou focando na perturbação do cascalho que vi naquele dia. Ok. O que você pode registrar sobre essa perturbação? Para mim, quando eu cheguei lá em cima e pude ver essa perturbação no cascalho, parecia uma posição de atirador, com marcas de cotovelos, joelhos e pés de alguém deitado mirando na direção da barraca do Charlie. Então percebi que provavelmente... Espere aí. Quero dizer, é absolutamente convincente. Isso é uma evidência que se encaixa em tudo o que os promotores estão reunindo aqui. Mas a única questão que eu acho que precisa ser abordada em tudo isso, porque o clima acalorado na internet sobre esse cara ser um bode expiatório e estar sendo incriminado por tudo isso, esse depoimento desse policial, ele é uma figura crucial na investigação. Será uma figura crucial no julgamento se o juiz considerar que há evidências suficientes. Ele teria que ser tipo o principal envolvido em tudo isso. Como se ele fosse o responsável por conduzir essa suposta conspiração por causa de tudo o que ele está testemunhando, o que ele está descobrindo e as peças que ele está juntando. Então, a credibilidade dele é absolutamente crucial, importante para os promotores neste caso. E eu só fico pensando se a defesa vai seguir por esse caminho. Não sabemos se eles vão.
Ainda assim, pode ser perigoso para eles. Mas vamos continuar ouvindo o depoimento do policial Chris Bagley, alguém que juntou as peças tão rapidamente neste caso. Percebi naquele momento que talvez não tivéssemos o atirador sob custódia. Solicitei à central que acessasse as câmeras e verificasse se havia alguém no topo do prédio Lose no momento do incidente. Você foi informado de algo? Fui sim. A central retornou e me informou que havia um indivíduo do sexo masculino no topo do telhado que estava lá no momento do tiroteio. Eles descreveram quais eram os movimentos dele? Descreveram sim. Disseram que ele correu até a borda, se abaixou, rastejou e ficou de bruços. Vou te interromper. Você correu até a borda. Que direção e qual borda? Correndo para o oeste e sudoeste do prédio Losey. Então correu em direção à tenda onde Charlie Kirk estava para conseguir uma linha de visão. E então o indivíduo se levantou após os disparos e correu para o nordeste no topo do prédio Losey. Certo. Você mencionou que esse indivíduo no vídeo desceu pela borda. Você entendeu isso? O que aconteceu? O que mais foi descrito para... Então, bem, naquele momento eu sabia que possivelmente havia um atirador à solta. O que mais foi descrito para você? Naquele momento, na verdade, ali eu sabia que tinha equipes de resposta chegando à cena. Avisei aos outros policiais que eu precisava que o prédio Losey fosse isolado, revistado, porque eu não sabia exatamente para onde ele tinha ido, além de saber que correu para o norte. Naquele momento, desci até o departamento de polícia, que fica logo abaixo na escada, e olhei o vídeo eu mesmo. Onde fica o departamento de polícia? Fica no edifício Gunter Trade, logo ao sul do prédio Loves. Tudo bem. Onde descrevi as escadas externas, o prédio à esquerda ou ao sul é o edifício Gunter Trade. Tudo certo. Em que andar fica o departamento de polícia? Fica no terceiro andar. Terceiro andar. Tudo bem. O que você fez após chegar na delegacia? Eu então olhei as imagens para verificar por mim mesmo exatamente o que aconteceu naquele momento, onde pude ver um indivíduo correndo até a borda, se levantando, depois correndo e então caindo do lado nordeste do prédio Losey. Certo. Depois de ver isso, o que você fez em seguida? Naquele momento percebi que havia mais crimes, uma cena de crime maior que eu precisava isolar e preservar para fins de prova. Naquele momento fui pegar mais fita de isolamento da cena do crime. E fui até o lado nordeste do prédio e isolei uma área onde vi impressões de pegadas no gramado e também lá em cima, no lado nordeste do prédio. Vi no cimento onde alguém arrastou o pé, desceu até a marca do sapato e seguiu para o nordeste. Segure aí por um segundo. Isso é impressionante. Quero dizer, pensa só, tudo isso está acontecendo naquele dia. Nós que vemos isso nas redes sociais estamos tentando entender o que aconteceu. Aqui está um policial que está no meio de tudo, ouviu o tiro, estava no telhado logo acima de onde Charlie Kirk estava quando foi baleado. E ele está juntando as peças, ele está encontrando evidências, ele está isolando a cena do crime. Esse é o cara. Esse é o cara que basicamente está resolvendo esse crime peça por peça, ligando para outros policiais. Veja o vídeo, o que vê? Eles analisam, recebem instruções, acham o que procuram e ele confere. Para que lado ele vai? Depois vai à cena e isola tudo. Quero dizer, isso é um trabalho policial impressionante. E eu acho que isso é algo que os promotores precisam enfatizar aqui, o quanto tudo isso é impressionante. Agora, tem outra coisa que eu quero mostrar para você agora, que é outra prova crucial no caso, que é a suposta arma do crime, o rifle. Essa imagem foi obtida pelo New York Post. E você vai se lembrar que algumas das outras provas vão tentar mostrar que ele tinha deixado a arma cair e pretendia recuperá-la depois, voltar para pegá-la e que ele a deixou na cena e não conseguiu voltar porque tudo estava isolado. Então ele não conseguiu voltar para recuperar a arma. Ela acabou sendo encontrada com base na busca e no trajeto por onde o suspeito tinha corrido. A chave para essa prova é que existem dois vínculos. O primeiro vínculo é o DNA. Isso é uma ligação incrível. Eles afirmam que tem DNA ligado à arma. Esse é o número 1. O número 2 é que é uma arma muito específica. É uma arma que supostamente foi dada ao suspeito pelo avô dele.
Então isso também é meio que uma relíquia de família. Então ela pode ser facilmente identificada por algum membro da família do suspeito. E lembre-se, isso foi uma grande parte do motivo pelo qual eles suspeitaram do próprio filho em tudo isso. Um ótimo trabalho policial no local, e a arma foi recuperada como resultado de tudo isso. Para mim, ótimas provas circunstanciais que montam uma história, uma narrativa que é fácil para o júri acompanhar. Parece que a única maneira de contestar isso seria dizer: olha, todas essas provas foram plantadas. Esse cara está sendo vítima de uma armação, e isso é uma grande conspiração. Todo réu tem uma defesa. E enquanto eu falo sobre como as provas da acusação parecem fortes, haverá uma defesa. E você tem uma advogada como Catherine Nestor. Ela vai apresentar uma defesa muito agressiva. Então eu quero focar em uma das questões nas quais ela estava se concentrando, que era a falta de segurança no próprio evento. E como sabemos, havia, você sabe, não muita segurança no evento, mas por que haveria, certo? Por que haveria? Ele não é o presidente, ele nem sequer é um funcionário eleito. Charlie Kirk é uma figura política, mas ele não ocupa um cargo, então ele não tem proteção do serviço secreto. Quero dizer, é diferente. Sim, ele é uma grande celebridade. Sim, ele é um ativista político. Mas, ao mesmo tempo, por que você esperaria muita segurança nesse evento? Mas isso é algo em que a defesa está focando. E eu fico me perguntando se, de novo, isso vai servir para plantar a ideia de que houve falta de segurança. Então, por que houve falta de segurança nesse evento, certo? Foi porque havia algum grande plano para incriminar alguém por esse assassinato e outra pessoa realmente fez isso e por isso não quiseram segurança lá? Ou isso só sugere que, olha, poderia ser qualquer um porque não havia segurança suficiente lá? Qualquer pessoa poderia ter levado uma arma para esse evento, certo? Então vejo duas partes nisso. Vamos analisar. Você participou de algum tipo de reunião, briefing ou encontro para se preparar para a segurança desse evento? Eu não participei porque, naquela manhã, quando cheguei lá, havia pessoas em cima do Salão das Bandeiras. Então, quando entrei, só conferi as coisas, ia colocar meu uniforme. O chefe Long foi avisado por mensagem, e-mail ou ligação que pessoas estavam em cima do Salão das Bandeiras jogando objetos em direção à tenda. Ele mandou os 2 policiais de serviço descerem e protegerem a área. Vesti-me, depois fui ao Salão das Bandeiras proteger a área. Então você nunca participou de nenhum tipo de, vou usar a palavra reunião ou encontro para conversar sobre o que os policiais presentes fariam naquele dia para manter todos em segurança? Não, naquela manhã não. Você sabe se houve uma reunião desse tipo? Não sei, porque quando cheguei as pessoas já estavam jogando coisas em cima da tenda. E você sabe quantos oficiais da UVU vocês normalmente empregam? Ao todo eram 15. Você sabe quantos foram designados para cobrir o evento naquele dia? Fomos designados para cobrir. Éramos 6. A patrulha 1 e mais 5 com o chefe. Vocês tinham ideia de que haveria milhares e milhares de pessoas lá? Isso foi uma surpresa para você? Tinha uma ideia. Só tinham 5 policiais? 6, sim. 6, desculpe, incluindo você. Estava refletindo. Segure aí por um segundo. Então isso pode ser, sabe, parte da linha da defesa, certo? Mesmo com evidências esmagadoras, você precisa tentar desmontá-las. Não tem ninguém lá, nem segurança. Isso é estranho. Por que não há segurança? Todos nós sabemos agora o quão grande é essa história, o quão grande é esse julgamento também, e o quanto tudo isso impactou o nosso país, certo? Ainda assim, só há 6 policiais lá. Isso era comum? Quando Charlie Kirk falava em universidades, especialmente não tão grandes, normalmente tinha esse nível de segurança ou foi algo fora do normal aqui? Acho que isso pode ser importante saber, mas isoladamente no mundo em que vivemos, sabendo o quão grande foi essa história, realmente parece meio estranho, né? De repente, 1 ou 2 jurados podem dizer, isso é estranho. Por que só tem 6 policiais lá com milhares de pessoas? Vamos assistir. E desses 6 policiais, vocês todos estavam armados? Vocês carregam armas? Sim. Quais armas vocês carregam? Glock, pistolas.
E havia algum uso no campus de, acho que são chamados de detectores de metal, mas as máquinas pelas quais você passa na segurança do aeroporto, onde verifica se você está carregando algo de metal, o que todos nós tivemos que passar para entrar na sala do tribunal. Essas máquinas estavam instaladas ou em uso no campus naquele dia? Não. E até onde você sabe, havia algum drone voando acima do campus naquele dia? Não que eu saiba. E alguém já falou com você sobre cobrir alguma coisa perto, em cima ou dentro do prédio Lowlowsy? Você já foi designada para aquela área antes do tiroteio? Não. Você sabe quem foi? Eu não sei. E quando você subiu até o telhado naquela tarde, havia alguém por perto que fosse das forças de segurança? Não. Ninguém no telhado? Não. Ninguém na escada? Não. Ninguém na passarela? Não. Não. E no estado de Utah, o campus é uma zona livre de armas? Ou os estudantes podem portar armas no campus? É um estado onde o porte ostensivo é permitido, sim. E você viu alguém armado naquele dia, além dos policiais? Eu não vi. Você sabia se o Sr. Kirk tinha sua própria equipe de segurança presente com ele lá? Sim. Falou com alguma dessas pessoas? Vi alguém em cima do salão das bandeiras ao meu lado, sim. Ok. Isso foi antes do tiroteio? Sim, vi vários lá embaixo na multidão e perto dele. E você sabia se essa pessoa também estava armada? Eu sabia que ela estava armada. Certo. Havia alguma outra agência policial além da equipe de segurança privada do Sr. Kirk e seus 6 policiais, incluindo você, que estava cobrindo o evento naquele dia? Havia algum policial de Provo, de Oren, alguém mais de que você soubesse ou agências federais? Eu não sei. Você não viu nenhum naquele dia? Não. Só depois que as equipes de resposta chegaram. Você mencionou, acho que eu vi seu depoimento há pouco, que entregou a cena no telhado para uma vice-xerife, certo? Sim. E que você entregou a cena onde o indivíduo caiu para, acredito que você disse, foi para a polícia de Oren? Peyton Pace, por favor, obrigada. Essas pessoas só chegaram após o tiroteio, certo? Elas só participaram da resposta local, correto? Certo. Você recebeu algum tipo de material de instrução, material escrito antes do evento que falava sobre quem cobriria o quê ou algo assim? Não naquela manhã. Como disse, ficou agitado e tentamos chegar, isolar a área e afastar as pessoas do topo da tenda. Você vai culpar a polícia por isso? Sobre a segurança, é óbvio que não havia segurança suficiente para impedir o atirador. Mas o que mais isso significa? Isso quer dizer que outra pessoa fez isso ou que era mais provável que outra pessoa tivesse feito? Estou tentando entender totalmente. Claro, Charlie Kirk foi assassinado. Não havia segurança suficiente para impedir isso. Houve falta de coordenação. De novo, aonde a defesa quer chegar com isso? Eles vão além e tentar insinuar que isso foi algum tipo de armação interna? E é por isso que não havia segurança lá naquele dia. O vídeo de vigilância será fundamental neste caso. Quero mostrar um depoimento para vocês. David Hall, ex-investigador do Departamento Estadual de Investigações, Divisão de Crimes Graves, falando sobre o suspeito visitando o campus antes e depois. Para mim, isso mostra premeditação, com o crime sendo tramado e planejado com antecedência. Ir lá depois, talvez para recuperar alguma evidência, algo que ele tenha deixado para trás, como a própria arma. Então, tudo isso novamente faz parte do quadro completo que a acusação está montando. Vamos ouvir. Aproximadamente quantas horas de vídeo da UVIL você acha que assistiu pessoalmente? Eu mesmo. Talvez 10 ou 20 horas de vídeo quando me chamavam para ver diferentes ângulos de câmera e imagens de pessoas diferentes. Mas havia uma grande equipe de pessoas revisando os vídeos. Revisando os vídeos?
Sim, da perspectiva deles. Ou alguns deles são agentes do SBI? Sim, correto. Somando tudo, quanto de vídeo você acha que viu no primeiro dia, no dia 10? Foram analisadas dezenas ou centenas de horas de vídeo, certo? Apareceu mais alguma coisa que ajudou você a identificar quem poderia ser o atirador? Sim, mais tarde. Na noite do dia 11, recebemos uma informação do condado de Washington de que um indivíduo daquela área havia procurado as autoridades e queria se entregar pelo incidente na UVU. Certo? E você, naquele momento, recebeu um nome do condado de Washington? Sim, recebemos. E qual era esse nome? Tyler Robinson. O que você fez, se é que fez algo com essa informação, o nome Tyler Robinson? Essa informação foi repassada para o nosso SIAC, ou nosso Grupo Estadual de Informação e Análise, e eles montaram o que seria chamado de um dossiê. Então, eles analisariam registros de carteira de motorista, registros do Detran para determinar endereços, obter fotos dos indivíduos e também quaisquer veículos associados ou coisas do tipo. Então isso foi feito em relação ao Sr. Robinson? Foi sim. O registro da carteira de motorista foi consultado? Sim. Isso incluía, se você se lembra ou sabe, uma fotografia do Sr. Robinson? Incluía uma foto do Sr. Robinson, sim. E quanto ao endereço e data de nascimento? Havia um endereço, data de nascimento e, se não me engano, o registro do Detran de um veículo associado. Tudo bem. E esse registro do Detran incluía um veículo que estava associado ao Sr. Robinson? Correto. Você se lembra qual era a marca e o modelo do veículo que estava ligado ao Sr. Robinson? O Dodge Challenger. Você se lembra de mais alguma coisa além disso? Era prata e eu acredito que havia 2 proprietários registrados do veículo. Certo. E quem são os proprietários registrados? Sr. Robinson e depois a mãe dele. Você lembra se uma data de nascimento estava incluída nas informações da carteira de motorista que você recebeu inicialmente? Sim, acho que o registro da carteira de motorista foi compartilhado, então teria data de nascimento. Tudo bem. Com as informações pessoais do senhor, bem, com as informações pessoais de Tyler Robinson, você conseguiu expandir sua busca de alguma forma? Sim. Uma vez que sabíamos qual veículo estávamos procurando e tínhamos uma imagem real do indivíduo, então conseguimos usar essas imagens de vídeo para tentar rastrear esse indivíduo específico. Ok, me desculpe, deixe-me esclarecer. Quando eu disse expandir sua busca, estou me referindo ao vídeo de vigilância da UVU. Sim, nós conseguimos. E vocês conseguiram identificar nessa busca ampliada? Ou vocês acreditam que localizaram esse Challenger? Sim, conseguimos. Você conseguiu determinar em que horário ou horários o Sr. Robinson visitou o campus da UVU no dia 10 de setembro? Sim, conseguimos estabelecer que o Sr. Robinson esteve no campus aproximadamente 4 vezes ao longo do dia, 2 vezes antes do tiroteio, no momento do tiroteio. E então, depois do tiroteio, mais tarde à noite e nas primeiras horas do dia 11... Você disse que inicialmente rastreou o atirador para frente e para trás com as câmeras de vigilância da UVU. Correto? Ok. Você fez a mesma coisa com aquele veículo? Fizemos, sim. Ok. Rastrearam ele nos 2 sentidos? Sim, usando as imagens da UVU e informações adicionais que foram obtidas, sim. E acredito que você disse que no total o Sr. Robinson visitou o campus da UVU 4 vezes naquele dia. Sim, está correto. Só para esclarecer, tudo se baseia nas imagens das câmeras de vigilância da UVU. Podemos afirmar isso? Está correto, sim. Certo. Você leu o livro? Você analisou o que foi marcado como prova da acusação 12.1 para identificação? Sim, eu li. E, bem, antes de chegarmos lá, do vídeo que você assistiu pessoalmente, o vídeo inclui o dia 10 e o dia 11 ou só o dia 10? O vídeo que eu vi inclui o 10º e depois uma parte bem pequena, acho que por volta de 0h30 do dia 11. Você mencionou ter assistido cerca de 20 horas de vídeo. Sim. Desde então, você assistiu a mais vídeos? Sim. Vídeo de vigilância da UVU? Sim. Certo. E quem forneceu o vídeo de vigilância da UVU para você?
Esse vídeo fazia parte da coleção de vídeos que foi fornecida pelo Sr. Olson e sua equipe, que já discutimos anteriormente. De todas as horas de vídeo que você assistiu, você tem ideia de em quantas horas aparece o Sr. Robinson ou o veículo dele? Só com alvo. Me desculpe. Só com alvo. Provavelmente seriam cerca de 16 horas. Vamos deixar claro. Você acredita que essa pessoa seja Tyler Robinson? Correto. Uau! É um trabalho intenso, né? Identificaram o suspeito que se entregou, agora temos imagem e carro e precisamos analisar todos os vídeos para rastrear seus movimentos. Fizeram isso. É isso por hoje. Até a próxima. Enquanto isso, pessoal, por favor, não se esqueçam de abraçar as crianças.